Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje o tema é, olha, daqueles que mexem com a gente. Genealogia da Moral, do Nietzsche. Temos aqui uns trechos-chave desse texto, explosivo, né? Com certeza. Um texto que desafia muito do que a gente toma como certo. E a nossa ideia aqui é tentar entender como é que o Nietzsche foi escavar a origem dos nossos valores. De onde vem bom, mal, culpa, sabe? E o que raios é o tal do ideal ascético? Exato. É uma análise para quem não tem medo de questionar, de fundo nas ideias que moldam a gente. É isso aí. E já aviso, Nietzsche não dá resposta fácil, né? Ele nos convida para uma viagem assim, meio turbulenta pela história psicológica, cultural, para questionar o valor dos próprios valores, aqueles que a gente nem pensa sobre. Ok, então vamos lá. Por onde a gente começa a desembrulhar isso? Ele critica logo de cara aquelas explicações mais simples, né? Tipo, o bom é o que é útil para a sociedade. Exatamente. Ele chuta logo esse balde. Para ele, a coisa começou diferente, com o que ele chama de moral dos nobres. A moral dos nobres? Como era isso? Pensa na galera dominante lá na antiguidade. Os fortes, os saudáveis, os poderosos. Para eles, bom era quase um espelho. Era eles mesmos. A força deles, a saúde, a posição superior. Eles se afirmavam como bons. Ah, entendi. Uma autoafirmação. Isso em contraste com o ruim, o schlecht em alemão, que não era necessariamente mal no sentido moral que a gente usa hoje. Era mais o baixo, comum, o plebeu. Nascia do que ele chama de patos da distância. Aquela sensação de superioridade, sabe? E essa diferença é importante, né? Entre ruim, schlecht, e mal, böse. Fundamental. Nietzsche vai na etimologia mesmo. Gut, bom, ligado a nobre, guerreiro. Schlecht, ruim, era mais como simples, comum. Schlicht. Só depois que ganhou essa carga negativa toda. Era descrição, não julgamento externo. Tá, e o mal, o puzzle, como entra na história? Aí que vem a virada. O mal, Puzzle, como oposto direto do bom para Nietzsche, surge com a moral dos escravos. E a fonte disso é o ressentimento. Ressentimento, aquele sentimento meio amargo, né? Exato. Aquele sentimento corrosivo dos fracos, dos oprimidos que não podem bater de frente com os poderosos. O que eles fazem? Criam valores numa espécie de vingança imaginária, espiritual. Uma vingança espiritual? Como assim? O outro, o nobre, o forte, ele é redefinido como o mal. O que era bom para a nobreza vira o mal a ser condenado. A ação deles é, no fundo, uma reação. Eles precisam desse outro mal para se definirem como bons. Nossa, aqui a coisa fica realmente provocadora, né? Porque ele associa isso a quem? Pois é. Ele aponta diretamente para a tradição judaico-cristã como a grande força por trás dessa inversão de valores. Aquela ideia de que os miseráveis é que são os bons, os pobres, os impotentes. Ele chama isso de revolta dos escravos na moral. Exatamente. Ele argumenta que foram os judeus como um povo sacerdotal com um ressentimento histórico contra seus dominadores que começaram essa inversão. Transformaram os valores dos fortes em algo mau. E o cristianismo, para ele, levou essa vingança espiritual à vitória no Ocidente. Que análise! E ele descreve esses dois tipos, né? O nobre e o homem do ressentimento. Sim, ele contrasta bem. O nobre é ativo, espontâneo, age, esquece rápido as ofensas, tem uma saúde psicológica que Nietzsche liga à capacidade de esquecer, essa força plástica. E o outro? O do ressentimento? Sim. É reativo. Sua mente é mais ardilosa. Ele rumina, guarda rancor, calcula. A inteligência dele nasce dessa necessidade de se defender, de esperar o momento certo. É uma inteligência mais tensa, digamos. E tem aquela imagem polêmica da besta loura. Sim, que causa muito mal-entendido. Não é sobre raça no sentido que usamos hoje. É mais uma metáfora para essa força vital primitiva, meio selvagem, ligada à conquista, à aventura, que ele via nas culturas nobres antigas. Uma força que se descarrega para fora. E ele contrasta isso com o homem moderno. Exato. Ele viu o europeu moderno como amansado, domesticado,
nivelado por baixo. E isso preocupava muito, porque ele via aí o risco do niilismo. Niilismo. A sensação de que nada mais tem valor. Isso, aquele cansaço perigoso, sabe? Aquela sensação de estamos cansados do homem. Para ele, essa moral do ressentimento, ao triunfar, contribuiu para esse esvaziamento de sentido. Puxa vida. Essa questão dos valores nos leva para a segunda parte, né? Como essas ideias de culpa, de responsabilidade, de má consciência surgiram e se fixaram na gente. Isso. Como é que nós, esse animal que esquece fácil, viramos capazes de fazer promessas? Ele aponta para a moralidade do costume. E como essa memória foi criada? Imagino que não foi com gentileza. Definitivamente não. Para criar memória, para tornar o humano calculável, previsível, Nietzsche diz que foram usados métodos bem brutais. Ele menciona castigos físicos terríveis da antiguidade. Nossa. Mas não é sadismo dele descrever isso. É para mostrar como a dor foi usada para gravar regras na carne, sabe? Para imprimir uns nãos fundamentais na nossa psique coletiva. E aí ele faz aquela conexão chocante, né? Entre culpa e dívida. Exatamente. Em alemão é a mesma palavra, Schuld, culpa e dívida. Ele propõe que a relação moral nasceu da relação material, bem antiga, entre credor e devedor. Mas como assim? O castigo seria um pagamento. Tipo isso. Originalmente, o castigo não era para gerar remorso, não. Era uma forma de compensar o credor. Se o devedor não podia pagar a dívida com bens, ele pagava, sofrendo. Com o corpo? Credo. E o credor ganhava o que com isso? Uma satisfação. Um prazer. O prazer de poder exercer poder, crueldade, sobre alguém que estava impotente. Nietzsche fala da volúpia de faire le mal pour le plaisir de le faire, fazer o mal pelo prazer de fazê-lo. É uma visão que aterra a moralidade não no céu, mas na economia brutal do poder. Então a justiça, a lei, nessa visão, não são ideais puros que surgiram. Conflitos de um jeito que não destrua a estrutura social que beneficia eles. Entendi. É uma forma de regular as coisas. Isso. E ele vai além. Diz que a vida em si envolve conflito, violência, exploração. Então, um Estado de direito que quisesse eliminar toda luta seria, na verdade, contra a própria natureza da vida. Seria hostil à vida. Mas e a ideia comum que a gente tem até hoje de que o castigo serve para a pessoa sentir culpa, remorso? Nietzsche acha isso uma ingenuidade psicológica. Olhando a história, ele diz: o castigo geralmente endurece, torna a pessoa mais fria, mais calculista. O remorso genuíno seria raro nesses casos. Então, de onde vem a má consciência, se não é do castigo? Aí a hipótese dele é bem mais radical e perturbadora. Para ele, a má consciência nasce da interiorização dos instintos. Interiorização, como assim? O ser humano, antes mais livre, mais selvagem, foi confinado pelas muralhas da sociedade, do Estado. Ele não podia mais descarregar seus impulsos de agressão, de liberdade, de aventura para fora. E esses impulsos foram para onde? Sumiram? Não sumiram, não. Eles se voltaram para dentro, contra o próprio indivíduo. É como ele diz, a hostilidade, a crueldade, tudo isso se voltando contra os possuidores de tais instintos. Esta é a origem da má consciência. O homem virou um animal que se tortura internamente. Nossa, que ideia sombria. Ele chama de doença profunda. Talvez a pior que a gente adquiriu. Mas olha o paradoxo. É aí também que nasce a alma. A profundidade psicológica, a complexidade interior. Uma doença que também nos tornou mais complexos. De certa forma, sim. Essa violência interna, essa autotortura, está ligada à criação de ideais negativos. E é aqui que entra a figura central do sacerdote ascético. O sacerdote. Ele chega para esses doentes, os fracos, oprimidos pelo ressentimento e agora pela má consciência, e dá uma interpretação para esse sofrimento todo. Ele dá um sentido. E que sentido é esse? Ele direciona todo aquele ressentimento acumulado definitivamente para dentro. A culpa não é do opressor, não é do mundo. A culpa é sua. Somente você é culpada de si. O pecado seria essa reinterpretação sacerdotal da má consciência animal.
uma dívida com Deus que nunca pode ser paga. Isso leva direto para a terceira parte da genealogia, né? O foco no ideal ascético, essa valorização toda da renúncia, da castidade, pobreza, humildade. Ele até começa falando do Wagner, né? Sim, ele usa o Parsifal do Wagner como ponto de partida, questionando essa virada do artista pro ascetismo. Mas ele primeiro analisa o ideal ascético no filósofo. E para o filósofo, o que significa? Olha, para o pensador genuíno, Nietzsche sugere que o ascetismo, tipo renunciar a certas coisas, conforto, fama, talvez até casamento, pode não ser negar a vida, pode ser uma estratégia, quase instintiva, para criar as melhores condições para pensar, para ter independência intelectual. Seria um jeito de afirmar a vida do espírito. Interessante. Mas esse ideal vai muito além dos filósofos, né? Parece que está em todo lugar na história. Santos, sacerdotes, até na nossa moral comum. Como um ideal que parece ir contra a vida pode ter tido tanto poder? Parece um paradoxo. Pois é. E aqui vem um ponto mais fascinante que eu acho da análise dele. É uma interpretação quase fisiológica. Ele argumenta que o ideal ascético, apesar da aparência, nasce de um instinto de conservação. Conservação? Mas não parece o contrário? Parece, né? Mas ele diz que é um instinto de conservação de uma vida que está degenerando. É um mecanismo de sobrevivência para os fisiologicamente enfraquecidos, para a maioria domesticada, os que ele chama de doentes. Então o sacerdote ascético? Que parece o inimigo da vida, na verdade atua como um médico, um pastor desse rebanho doente. Ele ajuda essas pessoas a suportar a vida, principalmente dando sentido ao sofrimento delas, culpa, pecado e redirecionando o ressentimento para dentro. Ele conserva a vida, mesmo que seja uma vida mais fraca. E como ele faz isso? Quais as técnicas que Nietzsche aponta? Ele identifica algumas estratégias principais de consolo. Primeiro, tentar diminuir o sentimento vital, buscar o nada, um esvaziamento, tipo uma hipnose. Segundo, impor atividade mecânica, trabalho constante, que distrai do sofrimento. A bênção do trabalho. Isso. Terceiro, prescrever pequenas alegrias, fazer caridade, amor ao próximo, que dá uma sensaçãozinha de poder. E quarto, organizar o rebanho, a igreja, a comunidade, que dá força e pertencimento para os fracos. Mas Nietzsche critica isso tudo, né? Ele não acha que isso resolve. Critica duramente. Ele diz que essa medicação alivia o sintoma, o sofrimento, mas não cura a causa raiz. Pior, ao dar um sentido religioso para a doença, pode até aprofundá-la. Pode levar a neuroses em massa, histeria coletiva. Ele até conecta isso com fenômenos históricos como as danças medievais, a caça às bruxas. Nossa, e ele ainda faz aquela comparação dura entre o Novo e o Antigo Testamento. Sim, ele vê o Novo Testamento como um representante de um gosto decadente, um rococó da alma, muito diferente da força, da grandeza que ele admirava no Antigo Testamento. Ok. Se esse ideal ascético, sacerdotal é tão problemático, ligado à doença, qual seria o verdadeiro oposto dele? Seria a ciência moderna, com sua busca pela verdade objetiva? Essa parece a resposta lógica, né? Mas aí, Nietzsche vira a mesa de novo. Ele argumenta que a ciência moderna, em muitos pontos importantes, ainda está pisando no mesmo terreno do ideal ascético que ela acha que combateu. Como assim? Ciência e religião ascética juntas nessa? Não entendi. O elo para Nietzsche é uma fé fundamental e que não se questiona. A superestimação da verdade. A crença de que a verdade tem um valor absoluto, incondicional. Mas a ciência busca a verdade. Sim, mas ela herdou essa fé no valor supremo da verdade do próprio ideal ascético. Historicamente, foi o ideal ascético que sacralizou a verdade, que a viu como divina, como sendo Deus. A ciência, mesmo atacando dogmas religiosos, muitas vezes mantém essa fé implícita no valor da verdade. Então, mesmo os cientistas, os ateus, que se veem como o oposto do ideal ascético, eles poderiam estar sendo movidos por ele sem saber. É o que ele sugere. Ele diz, é ainda uma fé metafísica, aquela sobre a qual repousa a nossa fé na ciência. A crença antiga de que Deus é a verdade
só se transformou na crença moderna de que a verdade é divina, mesmo sem Deus na equação. O valor absoluto da verdade continua ali, intocado. Caramba! E isso leva ele à questão final, talvez a mais explosiva de todas. Se a fé no Deus do ideal ascético, que garantiu o valor da verdade, está morrendo, como Nietzsche achava que estava, o que acontece com o próprio valor da verdade? Se a garantia some. A vontade de verdade, que moveu a filosofia e a ciência por séculos, fica sem chão. Ela mesma precisa ser justificada, questionada. O valor da verdade precisa ser posto à prova. Por que a gente deve preferir a verdade à ilusão, à arte, à mentira útil? Essa pergunta se torna inevitável. É uma reviravolta e tanto. A busca pela verdade, que a gente via como o antídoto, pode ser a forma mais sutil, mais avançada do próprio ideal ascético. A ciência não seria o oposto real, mas talvez a última encarnação dele. Exato. É uma ideia bem desconcertante. Uau! Então, olha, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, Nietzsche nos levou por um caminho bem tortuoso, né? Mostrando que nossas ideias mais caras sobre moral, culpa, verdade, podem ter raízes em poder, ressentimento, fisiologia, nessa história toda do ideal ascético. Pois é. E a conclusão dele sobre o ideal ascético é, por isso mesmo, complexa, ambivalente. Ele vê esse ideal como algo terrível, ligado à doença que distorceu a vida. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que esse ideal teve uma função vital. Qual função? Ele deu um sentido para o sofrimento humano. Respondeu àquela pergunta angustiante: por que sofrer? Sem essa resposta, mesmo que fosse uma resposta problemática, a humanidade poderia ter caído num vazio total, num niilismo absoluto, na paralisia da vontade. É aquela frase final dele, né? O homem preferirá ainda querer o nada a nada querer. O ideal ascético, mesmo sendo uma vontade de negação, de certa forma, salvou a própria vontade de querer algo. Uhum. E fica a provocação para a gente pensar, né? Se Nietzsche tiver razão, mesmo que parcialmente, se nossos valores, até a nossa busca pela verdade, estão tão ligadas a essa história complicada, que bases restam para a gente? Como a gente pode reavaliar o que importa e buscar sentido fora dessas estruturas que a gente herdou? Fica essa reflexão. Talvez a humanidade precise se reconhecer como fonte e fim da moral e da religião como a gente conhece, para poder, quem sabe, criar algo novo. Uma tarefa gigantesca, sem dúvida. E assim a gente conclui esse mergulho na genealogia da moral, uma obra que, nossa, não deixa a gente sair ileso, né? Continua provocando muito. Esperamos que essa conversa tenha trazido aí novas perspectivas sobre as bases dos nossos valores. Que essas ideias, mesmo sendo desafiadoras, inspirem uma reflexão contínua sobre as forças, muitas vezes invisíveis, que moldam o nosso jeito de ver o mundo e a nós mesmos.